Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Dá para você falar Maranata? No 3, 1, 2, 3. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você sabe o que você acabou de falar? Você acabou de falar, ora vem, Senhor Jesus. No finalzinho do livro do Apocalipse está registrado que o Espírito e a noiva dizem, vem. E eu quero reforçar essa afirmativa. Jesus está voltando. Sentados, meus amados. Na história do cristianismo, queridos, humanamente falando, tratando-se de discípulos, o mestre é uma exceção, porque ele é ímpar. Na história da humanidade não vai existir, não existiu, não existe e jamais existirá alguém semelhante a Jesus. Deixa eu usar uma expressão chula aqui, e eu creio que o Senhor vai me perdoar e vai me entender, mas é para que você possa entender. Jesus é o cara mais maravilhoso que existe. Na história da humanidade, não existiu um homem semelhante a Jesus. E olha que ele nunca saiu de dentro da Palestina. Teve um ministério de 3 anos somente. Andou lá com um grupo de 12 homens, e entre deles, um era um ladrão. Jesus não tinha tecnologia, Jesus não tinha recurso financeiro, ele dependia das ofertas de outrem. Até inclusive a Bíblia diz que algumas mulheres abastadas, elas mantinham a Jesus. Elas financiavam as viagens de Jesus. E Jesus revolucionou a história da humanidade. Agora, em termos de discípulo, na história, e olha, queridos, que a igreja já produziu homens e mulheres fantásticos. Se você for fazer uma retrospectiva nos anais da história da igreja, Camila, nós vamos ver pessoas que foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Se nós fôssemos citar aqui os heróis da fé, quantos homens, quantas mulheres que depois que tiveram o encontro com o meigo Nazareno, se doaram sem reserva para o Senhor e viveram todos os dias da sua vida cristã voltada para o reino. Mas entre essa gama de heróis da fé, isso aqui pelo menos é uma particularidade minha. Ninguém se iguala a Paulo. Paulo é um homem brilhante, inteligente, poético, sensível, duro como uma rocha e ao mesmo tempo doce. Há muitos anos atrás eu li um comentário de Meir Pierman, e Meir Pierman disse que Paulo, ele era semelhante ao sabra. O sabra é uma espécime de cacto muito comum na região da África, do Mediterrâneo, ali na costa do Mediterrâneo, perto do Mar Egeu tem bastante também, e na Palestina dá muito, é muito abundante o sabra. E este sabra, ele produz uma semente dura, muito dura, que chega a se semelhar a uma pedra, de tão dura que é a casca. Mas quando se consegue romper aquela casca dura, dentro tem uma polpa muito doce, que chegam a comparar ao mel. E Meir Pierman disse que Paulo era um sabra,
Se você ver Paulo tratando dos problemas da igreja, irmãos, o camarada não era frouxo, não. Como diz o nordestino, o camarada tinha tutano. Ele tratava dos problemas, irmãos, sem fazer curvas. E às vezes ele chegava até a ser pesado demais. Vocês vão ver Paulo escrevendo para a igreja de Corinto e desejando que aqueles dois infelizes, pai e filho, que tinham relação sexual com a mesma mulher, que eles fossem entregues para Satanás, para que a carne fosse destruída. Aí na segunda carta, ele mais macio, eu creio que ele deve ter refletido, analisado. Poxa, eu bati com muita força, agora eu vou passar um azeite. Irmãos, orem por eles, para que eles não sejam tomados de grande tristeza e venham se desviar e tal. Paulo era muito duro, mas ao mesmo tempo muito doce. Quem de vocês nunca chorou lendo as cartas de Paulo? Quem de vocês, pelo menos aqui, quando você pega Filipenses, que coisa linda é a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Colossenses, a sua obra de arte, Romanos, que até hoje teólogos, biblicistas, filósofos e até mesmo os maiores ateus reconhecem como uma autêntica obra de arte literária. Como é que um homem pode escrever tanta coisa com tanta profundidade? Paulo era um poeta. E esse homem, desde o tombo que ele teve, né? A Bíblia diz que ele estava indo com uma comitiva para a cidade de Damasco. E no caminho, uma luz fulgurante o derruba do cavalo. E no meio daquela luz, para surpresa sua, em língua hebraica, alguém disse: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Paulo, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Paulo, você está dando murro em pontas de faca, camarada. Se levantar contra mim é burrice. Se levantar contra mim é uma asneira. Você vai morrer, você vai ser trucidado. Você está dando murro em pontas de faca. Somente uma pessoa insana para dar um murro em ponta de faca. E Jesus disse: você está fazendo isso, cara, você vai se matar. E daquele dia em diante, Paulo se apaixona por Jesus. Paulo se entrega sem reserva. E diz a Bíblia, Neri, que ele fica 3 dias jejuando. Ele não come e não bebe. A sua cabeça está em parafuso. Meu Deus, ele começa agora a reavaliar sua vida espiritual. Quer dizer que tudo que ele aprendeu até então, aos pés do sábio Gamaliel, não valeu nada. A tradição, tudo aquilo que ele anelava, tudo aquilo que ele zelava, tudo aquilo que ele labutava e se esforçava para ter, perdeu o brilho. Tanto é que mais na frente, anos depois, quando ele escreve para a igreja de Filipenses, ele diz: aquilo que eu tinha, aquilo que eu considerava, aquilo que eu me esforcei para ter, eu estou parafraseando, depois que eu tive um encontro com Cristo, não passa de esterco para mim, porque ele encontrou algo melhor. Aleluia! Ele teve um encontro com Jesus, irmãos, tão radical, que a partir daquele dia, ele abriu mão do seu judaísmo e se entregou de corpo e alma e espírito para o Senhor. Na história do cristianismo, vocês não vão ver um homem tão apaixonado por Jesus como Paulo. E esteticamente falando, fisicamente falando, Paulo não tinha nada a ver com Jesus. Se você ler o livro Eusébio de Cesareia, que é um livro antigo do cristianismo, Eusébio diz: acabou de chegar até nós um homem por nome de Paulo, baixinho,
cambota das pernas, perninhas tortas, calvo, com as sobrancelhas emendadas e de nariz afilado e gordinho. Oh, glória a Deus! Esse era Paulo. Paulo não tinha nenhuma beleza física. Era um homem comum. Mas quando ele se entrega para Jesus, ele absorve tanto a personalidade de Jesus. Irmãos, ele se alimenta tanto com a palavra de Deus, que ele diz: ei, Cristo vive em mim 24 horas. Não sou eu que vivo mais em mim, mas é Cristo. Os anos se passam, a igreja cresce. Paulo tem as suas experiências doces e amargas, e agora ele se encontra dentro de uma masmorra. Há alguns anos preso, o Senhor revela para Paulo que o momento de pendurar as chuteiras estava chegando. Deus revelou tantas coisas para Paulo, né? Vocês vão ver quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, que ele começa a falar sobre a ceia. Ele diz: olha, o que eu estou passando para vocês, eu não recebi de homem algum, mas foi me dado por revelação. Tudo que eu estou passando para vocês em termos de doutrina, eu recebi do próprio Deus. Paulo tinha uma comunhão, Janice, com Deus fantástico. E agora num dia Deus se apresenta para Paulo e diz: Paulo, é o seguinte, até aqui você me serviu, você fez história, você ganhou inúmeras almas, você deu provas do seu amor. Só que te prepara, porque a tua aposentadoria está chegando. Você vai morrer. Acabou o teu ministério. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele escreve para Timóteo, e você pode ver os sentimentos de Paulo aqui nessas palavras. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O grande apóstolo dos gentios, quebrado, envelhecido, desprezado, machucado, gasto pelos anos e pelo labor, dentro de uma masmorra mofenta, ele se depara com esta realidade. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei como eu agiria diante de uma verdade tão terrível como essa. Irmãos, nós não fomos gerados para a morte. O homem, ele dá tudo que ele tem pela vida. O próprio Lúcifer, sabendo disso, argumenta com Deus, diz: deixa eu tocar na saúde dele, referindo-se a Jó, porque o homem dará tudo pela sua vida. Não tem uma coisa que o homem lute mais se não for pela sua vida. A vida é o maior dom, é o bem mais precioso que um ser humano possui. Nós não fomos gerados para viver dentro de uma sepultura. Nós não fomos gerados para morrer. É por isso que quando Deus, através dos agiógrafos, dos escritores sagrados, Ele anuncia que quem aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a recompensa não é dinheiro, não é status, não é ouro, não é prata, não são gemas preciosas, não é nada que essa vida possa oferecer. Quem aceitar a Cristo como seu Salvador, receberá das mãos dele vida eterna. E diante desta verdade, vocês vão ver Paulo calmo, sereno e tranquilo, irmã Edith. Pode observar. Vocês não vão ver Paulo desesperado. Vocês não vão ver Paulo aqui se lamentando. Vocês não vão ver Paulo reclamando. É interessante que em uma das cartas de Paulo, quando Paulo é preso pela primeira vez,
Ele até com um ar de graça, ele disse: graças a Deus que Deus me livrou da boca do leão. Quem já leu isso? Sabe por quê? Porque naquela época o Coliseu e as arenas já estavam em funcionamento. Era costume de todas as colônias romanas, no domingo, a liderança, as autoridades proporcionar espetáculos para os seus cidadãos dentro das arenas. E muitas vezes não eram gladiadores que iam lá brigar, eram cristãos que eram soltos para servir de presa para feras famintas. E Paulo correu o risco. Paulo andou perto de engordar um leão. Paulo andou perto de se transformar num lanchinho de um leão fâmelo. E quando ele descobre que ele não vai para a boca do leão, ele disse: graças a Deus, escapei da boca do leão. E você pode notar que ele fala assim com ar de graça, com tom de graça. E agora Paulo se depara com essa verdade, e o próprio Cristo diz: Paulo, você vai morrer. E Deus revela para Paulo a forma como ele iria morrer. Você vai ser degolado, Paulo. Você não vai ser crucificado. Você não vai ter tua pele arrancada, porque era um costume bárbaro daquela época. Você não vai ser espancado. Você vai ser degolado. E é por isso que Paulo usa essa expressão que é própria dos sacrifícios hebreus. Eu estou sendo oferecido por libação. Quando um judeu, quando um israelita queria fazer um sacrifício em ações de graça ao Senhor, ele comprava um vinho. Me dá aquela jarra ali, Fernando. Ele comprava um cântaro de vinho e ele ia lá para o templo, aonde estava o altar de sacrifício do Senhor, e se apresentava para o sacerdote, e o sacerdote perguntava o motivo pelo qual ele estava ali no recinto sagrado. Ele disse: eu vim cultuar ao Senhor, eu tenho um sacrifício de libação ao Senhor. O sacerdote mandava ele entrar, e ele pegava aquele vinho, depois de fazer uma oração, e derramava aquele vinho em cima daquela fogueira, e aquele cheiro gostoso de uva, de fruta, subia no ar, e Deus recebia aquilo como um sacrifício aromático. E Paulo, diante desta verdade, Paulo diz: ei, está chegando a minha hora, está chegando o fim do meu ministério, e Deus já me revelou como eu vou ser morto. A minha cabeça vai ser cortada, mas o meu sangue não será derramado em vão. O meu sangue vai ser derramado na presença de Deus como um vinho aromático em sacrifício de libação ao Senhor. Eu vou estar glorificando a Deus com a minha morte. O meu sangue vai ser algo sagrado para Deus. Que coisa linda. Aleluia. Aí ele continua dizendo, versículo 7. Meu filho Timóteo, ô Timóteo, combati o bom combate. Combati o bom combate. Melhor do que ninguém, ele sabia que a nossa luta é contra as hostes infernais. Nós estamos em guerra contra o inferno. E ele sabia que cada pedrada, cada varada, cada açoite, até mesmo quando ele ficou aquelas noites todas em deriva no oceano, ele disse: eu fiquei alguns dias no abismo. Imagine um homem à deriva, agarrado num pedaço de madeira, no meio do oceano, sabendo que debaixo dos seus pés existe buracos de 3, 4, 5 quilômetros de profundidade. E ele ficou à deriva,
Porque ele sabia que tudo aquilo ali, até mesmo a fome, até mesmo os apedrejamentos, até mesmo os naufrágios, até mesmo o frio que ele passou muitas vezes, tudo isso fazia parte da missão que Deus tinha lhe outorgado. Quando o cristão ele conserva isso na sua mente, ele sabe que ele está em trânsito. Ele sabe que a sua vida não é para toda a vida aqui. Ele sabe que Deus o elegeu, Deus o gerou para uma missão. E independente do que vier a acontecer na sua vida, ele está pelejando pela cruz de Cristo, com saúde ou sem saúde, com olhos ou cegueira, com audição ou surdez, com saúde ou com câncer, com dinheiro ou sem dinheiro, preso ou liberto. Eu estou fazendo a obra de Deus sobre a face da terra. Eu estou combatendo o bom combate, porque aonde eu vou, eu represento aquele que me chamou. Sadhu Sundar Singh está no Himalaia, evangelizando os tibetanos, naquela região do Tibete. Eu falo assim como se eu conhecesse pessoalmente. Conheço pelos livros. E aí o Espírito Santo falou para ele, Sundar Singh, Sadhu era título. Era um título indiano, quer dizer santo. Ele era um sadhu. Antes de se encontrar com Cristo, ele era um sadhu da tribo dos Sikh. E aí todo mundo chamava Sadhu Sundar Singh, mas o nome dele era Sundar Singh. Ele era da tribo dos Sikhs. Jesus disse, Sundar, vá por este caminho. Região montanhosa, deserto, não tinha uma alma viva. Ele andou, queridos irmãos, quase 5 horas a pé. Aí ele se depara com um transeunte e ele diz, é esse caminho que me leva até a aldeia fulano de tal. Ele disse, não, você está na contramão, você tem que voltar, e lá naquela encruzilhada você tem que pegar para o lado esquerdo e andar mais 2, 3 dias. E aquele homem saiu, ele sentou numa pedra, triste, sem entender. Ele disse, meu Deus, por que o Senhor me fez andar 5 horas a pé? Saí da minha rota, estou perdido aqui. O que eu vou fazer? O Senhor disse, fala de mim para ele. Fala de mim. Aquele homem o convida para passar a noite na sua choupana. Eram pastores de ovelha e lá eles não tomam banho. Aí trouxeram chá com manteiga de ovelha para ele. E ele conta que ele teve que ter estômago, porque as vasilhas são limpas com a língua do dono da casa. E aquele homem trouxe um copo nausebundo, sujo, craquento, e enfiou a língua, e limpou a borda com os lábios, colocou um chá e uma colherzinha de manteiga e serviu para ele. Naquela noite, ele ganha aquela família toda para Jesus. No outro dia cedo, quando o sol volta a brilhar sobre o Himalaia, ele já estava na estrada faz horas, glorificando a Deus, porque Deus o fez andar 5 horas, vários quilômetros, numa região deserta, para ganhar 3 almas para Cristo. E aí ele entendeu que isso era o projeto de Deus. Nem sempre o projeto de Deus envolve glamour. Nem sempre o projeto de Deus para as nossas vidas envolve status, fama, conforto, gozo e prazer. Muitas vezes o que Deus tem para nós é prisão, é sofrimento, é angústia, é lágrima.
lágrimas, é tristeza, mas pode ter certeza que no final das contas, quando as luzes dessa vida se apagar, lá no reino dos céus haverá um volumoso galardão te esperando. É isso que ele fala. Eu acabei o combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Não vai ser a lâmina do carrasco, não vai ser a guilhotina. Uns dizem que ele foi decapitado através de uma espada, outros dizem que foi através de uma guilhotina, mas guilhotina é coisa da Idade Média, então foi através de uma espada. Parece que eu vejo Paulo, Janice, se ajoelhando, colocando a cabeça sobre o seio. A morte é terrível, Deus. Eu creio que naquele momento ele deve ter chorado. Por causa de Cristo, ele nunca teve o prazer de ter o calor do corpo de uma mulher junto do seu. Por causa do amor de Cristo, ele nunca teve o prazer de carregar no seu colo uma cria sua. Ele abandonou todos os seus sonhos, seus projetos, toda a sua vida. Uma carreira promissora, ele seria um advogado das leis judaicas. E eu creio que naquele momento, quando ele dobra os joelhos, que ele enxerga pela última vez a claridade dessa vida, eu creio que ele deve ter pensado nisso aqui, ó. Eles vão tirar o meu fôlego de vida, meu sangue vai se derramar sobre esse cepo, minha cabeça vai rolar no chão. Provavelmente o meu corpo, se algum irmão não me sepultar, eu vou servir de alimento para os cães fâmelos que andam nos montouros de lixo das cidades. Mas tem uma coisa que eles não vão poder tirar de mim: é a minha fé em Ti, Senhor. E eu sei quando eu chegar lá, Deise, a coroa da justiça vai estar me esperando. E não somente para mim. Aí ele fala para Timóteo: não é somente para mim. Há uma coroa para cada um dos que amarem a volta de Jesus. Independente da era, independente do século, independente da nacionalidade, do poder aquisitivo, da raça, se você ama a Jesus e se você clama pela volta dele, ei, tem uma coroa te esperando no céu. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você vai ficar lindo com uma coroa na cabeça. Aleluia. Nós vamos para o céu. Irmãos, é por isso que vale a pena ser crente. É por isso que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. É por isso que nós não podemos abrir mão do nosso Cristo. Essa vida é efêmera, essa vida é passageira, esta vida é um conto de fadas, mas aquela que Ele tem para nós é eterna. Deus tem vida e vida com abundância. Ele sabia, tratando-se do mestre, ele sabia que dentro de poucos minutos Judas retornaria com a guarda do templo, e ele se enche de tristeza. Aí
Aí ele pega o cálice e diz para os seus amigos: todas as vezes que vocês participarem deste pão e deste cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte até o dia em que eu voltar. Eu vou voltar. Enquanto eu não voltar, digam para o mundo que eu dei minha vida pelo mundo. Mas diga para o mundo que eu vou voltar. E quando eu voltar, eu, oh meu Cristo, eu vou servi-los. Eu vou beber com vocês o fruto. Meu irmão, já vi tanta especulação sobre isso. Uns dizem que é suco espiritual. Não sei se existe suco espiritual. Para existir suco espiritual tem que ter uva espiritual. Uns dizem que era só vinho. Outros dizem... Olha, eu já vi umas 10 versões. Mas irmãos, ainda que seja tão somente água, eu quero estar naquela mesa. Eu quero participar daquele banquete com Ele. Irmãos, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. E eu quero estar lá. E sabe quem que eu vou enxergar no meio daquela multidão? Eu vou enxergar aquele homem baixinho, carequinha. Se é que lá no céu conserva a calvície, né? Apesar que calvície não é defeito, né? Tem uns carequinhos até bonitinhos, né, irmão Adriano? Pelo menos a Carla acha. Tem uns gordinhos também. Eu quero conhecer Paulo. Eu quero trocar umas ideias com Paulo. Eu quero dar um abraço em Paulo. Eu quero falar para ele: a tua vida foi uma inspiração para nós lá do Garcia.